Sabe aquele momento onde você já procrastinou tanto, que chega um momento que você para e fala, não, eu tenho que fazer isso. Tem um momento onde a vida olha pra você e fala, minha filha, ou você faz, ou eu vou fazer por você, e vai ser um caos onde você não vai gostar. Esses são os piores momentos, porque a vida te dá 300 opções de você fazer por si só. É aquela coisa, você faz por bem ou faz por mal, e você não faz. E chega uma hora que você tem tudo perfeito pra fazer e você, pessoas procrastinadoras vão entender, que você tá ali, tudo perfeito, cenário perfeito, luz perfeita, é isso e aquilo, pele perfeita, e aí você fala, não, eu não tenho tal coisa, não vou fazer, deixa pra depois. Esse vídeo é o vídeo oposto disso. Eu não tô com a pele perfeita, eu não tô com o cenário perfeito, eu não tô com a luz perfeita, eu não tô com nada pronto, então assim, é aquele momento onde eu virei e falei, cara, ou eu faço agora, ou eu faço agora. Porque eu já adiei muito, eu empurrei com a barriga, eu deixei de fazer, eu não tenho ideia do que eu quero, eu tenho ideia do que eu quero, mas eu não consigo colocar ali. Então, assim, ou eu faço imperfeito, ou eu faço do jeito que agora eu vou olhar e falar assim, que vergonha, mas depois eu vou olhar e falar, que bom que eu comecei em algum lugar, do que eu deixar pra esperar o momento perfeito e esse momento nunca chegar. Oi, gente, boa tarde. Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Yasmin. Pra quem não me conhece, ninguém me conhece. Eu comecei esse canal tem muito tempo. E eu fiquei adiando, e adiando, e adiando, e adiando, e adiando, e adiando, e adiando. E agora eu decidi que ou eu faço ou eu faço. Então, assim, hoje vai ser um vídeo conversado, sabe? Um vídeo, um papinho meio esquisito. Mas é pra gente bater um papo mais leve, algo mais gostoso, assim. Não vai ser leve e nem gostoso, porque a gente vai enfiar o dedo na ferida pra resolver isso. E esse é um vídeo, é o primeiro vídeo onde eu quero falar de verdade, deixar de ser besta, pro abismo, o abismo vai olhar pra mim de volta e eu vou me enfiar lá dentro e vou gravar um vídeo lá dentro pra vocês, brincadeira. Eu comecei esse canal porque eu queria, eu era apaixonada por isso e eu era fã, eu queria colocar muitas coisas em prática. Eu comecei como um canal de maquiagem porque era o início dos meus 13 por aí, e eu tava naquela fase da pré-adolescência de querer me maquiar, aprender a fazer as coisas. Eu queria ter esse momento. Fiz curso, fiz as coisas, mas eu deixei de lado, porque não era um hobby. Era um hobby, não era uma coisa que eu queria de verdade. Eu não gosto de maquiagem. Eu só uso porque eu me sinto mais bonita. Enfim, não agora, né? Porque agora eu tô com a cara cheia de espinha, mas normalmente eu curto usar maquiagem porque eu acho que ela dá um... Mas, enfim, não é sobre maquiagem esse vídeo. E eu comecei esse canal sobre maquiagem, só que eu era uma criança muito ansiosa, então acabava que eu acabei deixando de lado. E aí eu comecei a gravar vlogs. Eu gostava muito de gravar vlogs, porque era aquela coisa, tipo assim, vou levar vocês comigo. E eu ainda gravo, tanto que tem vários vlogs no canal, se você entrar. É uma coisa que eu curto, mas eu nunca consegui trazer pros vlogs aquilo que era meu. Porque eu tenho vários estilos e vários gostos, mas eu gosto muito de vlogs, estilo assim, ou um vlog muito cinematográfico, aquela coisa mais vibe, ou aquele vlog onde você vai ouvir aquela pessoa falando o tempo inteiro, e ela te mostrando, e ela participando. Eu sou desses dois lugares, então assim, eu tentava trazer um pouco dos dois e eu nunca consegui trazer, pelo menos eu não vejo assim, de verdade. E eu gosto muito de conversar. Eu vejo meus vídeos no YouTube, eu tenho aquela sensação de, cara, eu quero participar disso, sabe? Eu quero estar ali, mas ao mesmo tempo eu me coloco naquele lugar de talvez eu não tenha algo interessante pra compartilhar com as pessoas. Mas uma coisa que minha mãe fala é, às vezes você fala uma coisa e outra pessoa fala a mesma coisa, mas eu só escuto porque é você que tá falando, no caso eu como filha, ou naquele sentido de essa pessoa falou de um jeito que entrou na minha cabeça.
Então, assim, não sei, talvez ninguém veja o vídeo, talvez seja um fracasso, talvez seja um vídeo que viraliza. Eu não sei, esse não é o intuito. O intuito é eu parar de procrastinar o medo, ou melhor, parar de procrastinar a visibilidade, parar de me colocar naquele lugar de ai, nem vai dar certo, então pra que eu vou fazer? Ou vai dar muito certo e eu não quero fazer porque vai dar muito certo. Os vídeos que eu fiz anteriormente não deram certo. E não mudou nada. Ninguém viu, ninguém da minha família descobriu, ninguém do meu grupo social descobriu. E aquele medo que eu tinha de, oh meu Deus, eles vão ver e vão me julgar e vão falar mal de mim, não aconteceu. Então por que eu tô com tanto medo desse viralizar? Ele não vai. E se viralizar também, que bom. Enfim, esse vídeo é sobre uma conversa de amiga pra amiga. Gente, eu vou tratar vocês como se fosse minha best, entendeu? E eu vou falar do jeito que eu converso com ela, porque é como se eu estivesse mandando um áudio pra ela. Enfim, vocês se acostumem. Véi, eu acho incrível como eu consigo querer e ao mesmo tempo eu ter medo. Porque eu desejo muito, eu desejo grande. É tipo, eu quero muito, muito, muito viver coisas boas. Eu quero conhecer lugares, eu quero experienciar, eu quero compartilhar isso. Só que, quando esse desejo me pede um passo em direção a ele, ou um passo que vai me aproximar a ele, eu tenho medo. Eu paraliso, eu procrastino, eu evito. Um exemplo, meu exemplo. Eu quero ser modelo. Desde muito pequena, eu gosto dessa vibe e eu achava que eu não gostava, porque, eu não gosto, é só porque as pessoas falam que eu pareço ser modelo. Você deve achar, não parece não, mas o problema é todo seu. Enfim, e aí eu não sabia, porque a minha personalidade, ela foi construída, mas ao mesmo tempo eu tinha aquela coisa de tipo assim, será que eu quero mesmo? Será que eu quero? Mas como eu nunca tive a experiência de estar ali, eu sempre achei, eu quero, mas é só um sonho, é só algo que vai acontecer algum dia, ou nunca vai acontecer, é só um sonho mesmo. E aconteceu, e eu me vi num lugar onde eu realmente quero estar. Mas aí começou a procrastinação, aí começou a autossabotagem, e aí começou a minha cara cheia de espinha. Como uma modelo que vai pra passarela ou pra fotos, vai se mostrar com essa cara. Gente, vocês não estão entendendo, muita coisa aconteceu em um período muito curto de tempo, mas isso é assunto para outro vídeo. Então, assim, quando você se vê naquele lugar de eu quero estar ali, você almeja, você olha e fala assim, nossa, caraca, seria muito legal estar lá. Enfim, vou continuar minha vida. É isso que acontece. Mas quando você olha e fala, cara, eu tô onde eu queria, ou eu tô no início de onde eu queria, você olha e fala assim, não, isso aqui era um sonho, isso é muito grande pra mim, eu sou desse tamanhozinho, o sonho é desse tamanhozão. E na realidade, se você tá ali, se você chegou até ali, você não é tão desse tamanhozinho. E entra muito naquele conceito de, você se diminui por conta disso, disso e disso, por conta da sociedade, não vamos entrar nesse assunto. Mas, quando se trata de você estar prestes a dar aquele passo, a pegar o fruto, você vê que você não tem mão. Ou você olha e fala assim, minha mão tá machucada, eu não posso pegar esse fruto agora, depois eu pego. Sabe, deu pra você entender? Tipo assim, é aquele momento onde você tá ali e você tá vendo, tá cara a cara aqui, ó. Ou eu vou, e aí você descobre que você consegue dar a volta e ir embora, e você não vai, você não se coloca, você não... É nesse lugar que a gente tá conversando aqui. Estamos entendidos mais ou menos onde a gente tá, enfim. Nesse lugar, o que eu acredito que a gente tem que fazer é dar um passo pra trás, respirar fundo e entender. Eu realmente quero? Quero. Isso me assusta? Sim. Por que isso me assusta? Porque... Anota tudo, vai anotando. Anotei, isso me assusta porque eu acredito que eu não sou capaz. Por que você acredita que você não é capaz? É um trabalho que você vai ter que fazer com você ou com a sua psicóloga, mas você vai ter que fazer.
Porque chega naquele momento onde a vida te cobra. E aí, você vem? Oi, perdão, quase que vocês caem. Você vem, tá dando seu tempo, você não vem? Então tá, eu vou embora. E a vida passa. A vida passa, o tempo passa e você fica no mesmo lugar. É uma autocrítica, tá? Não tô te criticando, mas se doeu, como diz a Jutsu, pega que é seu. É naquele lugar de que... Cara, eu vou dar um exemplo besta meu, que tá aqui atrás, não sei se vocês conseguem ver, mas eu tenho uma guitarra que eu ganhei quando eu tinha 16 anos. 16 anos, guarda esse número. Era aquela coisa, eu quero, sempre quis ter uma guitarra ou tocar um instrumento musical. Era violino, sempre foi meu sonho tocar violino, mas acabou que eu fiquei com aquela, ai, muito caro, nem era tanto assim, mas acabou que eu, deixa quieto, prefiro guitarra. Guitarra, comecei com aulas uma vez por semana, tava tudo mais incrível, consegui pegar algumas coisas e tal. Eu parei. Por que eu parei? Porque na minha cabeça, eu queria estar lá, estilo Slash, entendeu? Tá ali tocando, e aí eu descobri que a guitarra, ela faz um barulho estilo violão, se você não tiver um autotune, se você não tiver um plug pra... eu esqueci o pedal. Se você não tiver um pedal com a modificação, ela tem aquele som de violão. Então, a minha expectativa com a guitarra era muito maior do que minha vontade. Porque eu não queria aprender a tocar guitarra, eu não queria o processo, eu queria o final. Eu queria tocar e me sentir, ou até mesmo ir em algum lugar e falar assim, cara, vamos tocar, tal, vamos não sei o que, não sei o que lá. Entendeu? Eu queria estar no pódio, mas eu não queria o processo. Então, assim, eu ganhei ela com 16, hoje eu tenho 21. Quantas vezes eu já peguei nessa guitarra? Umas 15, no máximo. Eu não sei tocar nada, eu não aprendi nenhum acorde, não sei direito, dó, ré, mi, fá, não sei. Por quê? Quando eu tinha 16, eu falei, nem vou conseguir. Ou, cara, eu quero estar lá no pódio. Passaram-se 17, 18, 19, 20, 21, 5 anos. Se eu tivesse desde os meus 16 treinando, nem que seja um pouquinho, alguma coisa, descobrindo uma coisa nova, fazendo uma vez por semana, 2 vezes, cara, eu com certeza, hoje, com 21, estaria tocando muito bem. Hoje eu não sei tocar nada, eu tô no mesmo nível que eu tava com 16. Mas é isso que eu tô falando. O tempo vai passar. O tempo passa e você não vê. Porque acontece que hoje já é 18, hoje é 22 de abril de 2026. Mas esses dias a gente tava lá na pandemia, deitado, achando que, nossa, daqui 15 dias eu vou voltar pra escola. E passou, assim, muito rápido. Enfim. Então, o que eu tô querendo dizer é que às vezes a gente coloca naquele lugar de, eu quero estar naquele lugar, mas vai demorar muito. O tempo vai passar. Se você não fizer um curso de inglês, vou dar exemplo, se você não fizer um curso de inglês ou estudar inglês pelo menos uma vez por dia, mas é muito pouco. Uma vez por dia, em 5 anos, você vai estar muito melhor do que se você não tivesse feito nem 10%, entendeu? Então, tipo assim, o tempo vai passar, você vai ver o tempo passando e você não vai perceber até chegar lá. Que se você tivesse feito isso aqui, você estaria muito maior. Entendeu? De pouquinho em pouquinho, pouquinho em pouquinho. Você cresce. É aquela famosa frase de grão em grão a galinha enche o papo. Porque é nesse sentido. Outro exemplo, desenho. Eu desenho tem muito tempo. Tem muito tempo que eu desenho. Eu considero que eu desenho bem. Mas se eu tivesse constância no desenho, nem que seja uma vez por semana, ou desenhar nos meus horários vagos, eu estaria muito melhor. Pintura. Não sei se dá pra vocês verem. Dá, tá vendo aqui? Eu acho que eu vou redar vocês um pouquinho, galera. Vocês se importam? Eu acho que vocês estão muito pro lado de lá. Enfim, tá pegando muita bagunça. A pintura eu comecei recentemente. Porque eu já pintava, mas era pintura com tinta de tecido. E eu sentia que não era aquilo que eu queria. Eu queria tinta a óleo, porque eu vou misturar e vou fazer isso, vou fazer aquilo. Eu sei fazer alguma coisa? Não. Eu faço algum curso? Não. Porque eu não quero profissionalizar isso.
Entendidos? Entendidos. Mas eu pinto. Pelo menos uma vez a cada um mês, eu tento fazer um quadro. Esse mês passado eu fiz 2. Terminei? Não, mas eu fiz. E eu vi que eu preciso melhorar. Eu posso fazer outras técnicas, eu posso testar coisas novas. E com a pintura, eu parei de me cobrar ser um Van Gogh, sendo que eu não sei fazer isso aqui. Entendeu? Tipo assim, eu tenho uma facilidade com a pintura porque eu sei desenhar. Mas eu não preciso me comparar com Leonardo da Vinci, sendo que eu não sei 1/3 do que ele sabe. Eu falei por não sei quantas horas, eu fiquei aqui conversando um tempão, falei um monte de coisa, tive um monte de ideia e no final não gravou nada. É triste. Tá vendo? Eu não tô com o cenário perfeito, eu não tô com o telefone perfeito, eu não tô com nada perfeito. Mas eu tô aqui pra tentar fazer acontecer. E esse é o tema do vídeo. Eu falei muito e parou de novo, vocês acreditam? Não tá perfeito, não tá bom o suficiente pra Yasmin que almeja tá naquele lugar. Mas se eu não começar, nunca vai acontecer. Enfim, eu dei um exemplo que eu lembro porque foi o último que eu dei, de às vezes a gente na crise dos 20 tem muito isso de olhar pra grama do vizinho, né? E olhar pra grama do vizinho é a pior coisa que a gente pode estar fazendo. Crise dos 20, dos 30, 40, eu acho que o ser humano tem dessa de olhar pro do outro e falar, nossa, o meu tá ruim, né? Comparar. É que nem quando a gente faz a maquete da escola. A gente chega lá com a nossa maquete, olha que do amigo tem um foguete gigante, aquela coisa que solta fumaça ou sei lá. E o nosso tá ali, né? Indo. No meu caso, nunca foi isso, porque eu gosto de artesanato, minha mãe também, então a gente sempre fazia o melhor. Enfim. Mas quando a gente olha pro vizinho que tá ali com aquela grama verdinha, um verde brilhoso, nossa, que verde! Gente, que cor de mata é esse? É capim que nem o meu? Não é. É alguma coisa. Aí a gente descobre que o do vizinho é pintado com spray. Ou a gente olha pra da vizinha e, nossa, que flor bonita essa! Isso é um girassol? Isso é o quê? E aí você olha pro seu e vê, nossa, meu não tem nenhuma rosa direito, é só um botãozinho de flor. E aí você olha pro seu, depois de ter comparado os outros, e olha e fala, nossa, o meu tá feio, né? E na realidade nem tá. O seu só tá em processo de mudanças, ou só tá crescendo, ou só tá sendo real. Porque quando a gente olha pra uma tela e vê alguém vivendo uma coisa, a gente descreve aqueles 15 minutos de stories numa vida inteira. Sendo que na realidade às vezes nem é daquele jeito. Eu já cansei de gravar stories super bonitinhos e no final eu tá passando mal. Enfim, me expus. Ou eu gravar aquele lugar assim, aquela coisa, e na realidade eu só passei por ali. Então, assim, às vezes a gente cria uma expectativa de que o nosso tem que ser que nem do outro e a gente não sabe o que o outro viveu. A gente não sabe o que o outro tá mostrando pra gente. E ser real e ser realista consigo mesma e falar, cara, eu não vou olhar pro do vizinho, eu vou olhar pro meu e vou focar aqui e agora. E eu tô vendo que eu tenho uma flor. Ah, é só um botão. Mas eu tenho uma flor real, verdadeira, que tá crescendo, que tá se desenvolvendo a cada dia. Isso é sobre si. E eu tenho uma grama, que é a minha vida, que não é boa o suficiente pra Yasmin que quer ter a vida que ela almeja. Óbvio. Que é aquela coisa, né? Você viveria essa vida pro resto da sua vida? Talvez sim, talvez não. Mas é a minha vida. É as minhas escolhas. São consequências das minhas escolhas. São coisas que eu decidi viver. Então, assim, eu posso tirar ali aquela grama que tá morrendo? Posso. Porque é a minha vida. Mas eu não posso tirar todas as minhas gramas porque eu olhei a do vizinho e vi que a dele tá melhor do que a minha. Então, eu vou querer ficar olhando aquela e vou construir na minha aquilo ali que eu tô vendo. Porque não é realidade, não é ser realista consigo mesmo. É olhar pra si e falar assim, eu não me interesso com o que você acredita, eu só quero aquilo ali. E entra num lugar de inveja, de sei lá, né? Porque eu já não sei de mais nada, depois de ter perdido 300 vídeos. Deixa eu até ver se tá gravando ainda. Ai, graças a Deus, tá. Enfim. Então, assim, quando a gente
Eita, eu tô atrasada, gente, eu tô no meu horário de almoço, tem que vazar. Enfim, deixa eu continuar aqui. Quando a gente olha pra nossa vida e vê, tá bom, eu tô aqui, eu tô presente e eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Eu acho que até mesmo aquele medo, aquele receio de ser vista tentando, ou de ser vista, que é um pouco pior, some. Porque se eu tô aqui na minha vida e eu olho pro meu redor e agora não tem o meu colega de infância ou a menina que eu conheci na viagem, ou não tem nada, é aquela coisa, se eu desligar meu telefone, tudo para. Eu olho pra minha vida e vejo, tá bom, então eu posso sim fazer o que eu quiser. Porque a gente entra naquele lugar de uma pessoa que se compara tanto, com o outro, que olha pra sua vida e fala, eu não posso fazer nada, porque vão apontar o dedo pra mim, porque vão me comparar com fulano. E na realidade é só nada disso importa realmente, né? Então por que não? Por que não eu não gravo um vídeo conversando sobre assuntos aleatórios que talvez impacte a vida de alguém, ou que talvez ninguém nem veja? Ou por que não eu não me transformo na pessoa que eu sempre quis ser? Por que não eu não faço aqueles stories que eu sempre quis fazer de bom dia, galera, tudo bem com vocês? Olha o livro que eu tô lendo, sabe? Não interessa. Por que não? Porque quando a gente abre a possibilidade de, tá bom, todo mundo tá vivendo a sua vida e cada um tá olhando pra sua própria grama, eu também vou olhar pra mim e vou fazer o meu. Então, assim, esse momento quando a gente coloca a gente tira aquele peso que a gente tava nas costas de eu tenho que ser perfeita, eu tenho que fazer o certo, eu tenho que fazer... Você olha, respira e fala assim, tá, eu vou fazer. Não vai ser perfeito, não vai ser melhor, não vai ser isso, não vai ser aquilo. Mas... Estão tentando me calar nesse vídeo. Enfim, o que eu quero dizer é que às vezes a gente olha pro do outro, a gente olha e fica naquela... Nossa, eu queria ter o que fulano tem. Não falo nem sobre a inveja em si, mas eu falo sobre aquela coisa de que a gente espera estar tão evoluído, tá tão... num patamar tão diferente do que a gente tá, que a gente fica naquela, nossa, por que eu não tô? Por que eu não tô? Eu tenho que, você não tem que nada. Meu querido, você não tem que nada, você não tem que dar satisfação pro seu vizinho, você não tem que comprar alguma coisa só pra mostrar, você não tem que... Eu comecei a adquirir que eu tenho que comer, beber água, dormir e fazer necessidades básicas. Só, é isso que eu tenho que... Agora, eu quero tal coisa, é querer. Peraí. Ainda tá gravando. É querer, eu quero tal, eu quero não sei o que. Querer, é querer. Você pode querer. Mas você não tem que, você não precisa de... Porque às vezes a gente coloca no preciso, eu preciso. Precisar traz aquela angústia e entra naquela coisa de a ânsia de ter e o tédio de possuir. E é real. Eu falo que é porque eu já vivi isso muitas vezes. Eu já vivi com essa guitarra, já vivi com esse telefone, nem sei se o take da guitarra tá aqui, porque eu falei que eu ganhei essa guitarra com 16 anos. Enfim, eu vou falar, a vida passa, o tempo passa e a gente, né... E o tédio de possuir, né, que a gente entra nesse conceito, que é esse trem que vocês estão vendo. Eu já tô com raiva dele. Eu poderia falar assim, ai, não vou nem gravar esse negócio também não, porque eu já tô passando raiva. E é real. Mas aí entra, eu vou fazer porque eu vou fazer, eu falei que eu ia gravar esse vídeo. Independente que esse vídeo seja ruim, se esse vídeo não vai ter nada com nada, talvez seja assunto aleatório, porque eu não tenho script, eu não tenho nada. Essa cola aqui que eu fiz foi do que eu tava lembrando, do que eu falei no outro vídeo. Tá gravando, eu vou ficar conferindo, porque da última vez eu não conferi e eu perdi o vídeo inteiro. Então, assim, quando a gente coloca naquele lugar de eu quero tal coisa... Cara, quando eu ganhei esse iPhone, foi uau. Mas hoje eu olho e falo assim, cara, a bateria dele é ruim, a câmera dele demora pra gravar, ele já esquentou umas 500 vezes só nesse vídeo e parou umas 500 mil vezes só nesse vídeo. E eu fiquei assim... Calma, respira. Enfim. Então, assim, eu posso olhar pro agora e falar, nossa, eu não tenho o iPhone 17 que a blogueira tem, eu não tenho isso. Mas eu tenho meu iPhone 12, que tá gravando esse vídeo, que eu vou conseguir editar ele em nome de Jesus, eu vou postar ele em nome de Jesus. E lá atrás, quando eu comecei no meu canal, eu tinha um Motorola. E eu sonhava em ter um iPhone, eu sonhava em editar aqueles vídeos e olhar aquela... Eu tenho um editor, eu nem lembro o nome do editor, mas ele era uma estrela... Essa é uma hashtag, meu amor. É uma estrela e ele é roxo. Eu tentei baixar ele e é péssimo. Acho que tem que pagar ainda
Hoje eu uso CapCut, o mesmo que eu usaria no Android, enfim. Então, assim, a gente entra naquele lugar de quando eu tiver tal coisa e quando você tem tal coisa, é só mais uma coisa normal que você tem. Que nem é tão assim, que às vezes é, mas aí, como você já tá acostumado, ele nem se torna tão grandioso, porque tudo que eu vou falar nesse vídeo é sobre mim e que eu quero compartilhar com alguém que também esteja passando por isso, mas vocês entenderam. Eu falar, gente, saiba que eu tô falando de mim. E enquanto eu tô falando mal do querido, ele resolve parar de novo, fica esse armazenamento. Então eu vou tentar ser breve, falar o mais rápido do que eu consigo, porque eu quero postar esse vídeo, é questão de honra. Eu vou... sei nem mais o que eu vou falar. Gente, com 21, você não vai ter sua vida resolvida, com 23 também não, às vezes nem com 28. Tem gente que com 40 que não tem a vida resolvida. A questão é, respira, olha pra dentro, se conecte consigo mesmo e para de olhar pra grama do vizinho. Para de olhar pros outros, ó, coloca, faz que nem, agora você pode fazer, mas tem horas que não. Faz que nem aqueles animal, cavalo, burro, coloca os três assim, ó, e olha pra frente, olha pro seu. Para com essa besteira, isso é uma autocrítica. Para com essa besteira de, ai, é que eu não tenho tudo perfeito, eu não tenho. E não vai estar perfeito. Quando você começar, não vai estar perfeito, porque vai ter problemas, tá? Eu vou falar agora até com raiva. Vocês relevam essa minha aumento de voz, porque eu já tô estressada, eu preciso ir embora. Vai ter problemas, vai ser difícil, vai ser complicado, mas se você não fizer isso aqui, ou o que você tem que fazer pra chegar lá, você nunca vai chegar. Essa é a frase que eu quero que vocês entendam, a coisa que eu quero que vocês entendam e que eu entenda também. Independente se esse vídeo não vai ficar bom, se muita coisa que eu queria falar não deu certo, mas eu vou postar ele mesmo assim. E não vou nem editar ele, eu só vou cortar as partes que eu acho que né, ficou tudo torto, porque ficou parando. Mas eu vou postar ele do mesmo jeito. Porque a questão não é nem se vai ter visibilidade, não é nem se alguém vai comentar, se isso, se aquilo. A questão é pra você olhar pra sua inércia, porque eu vejo na minha vida uma inércia. Eu quero fazer tal coisa, eu quero fazer tal coisa, eu quero viver tal coisa, mas se eu não dou um passo, eu não olho, eu não vou, eu tô tipo aqui, eu tô parada. E é aí que tá. Se você não der um primeiro passo em direção aos seus sonhos, o tempo vai passar, as coisas vão acontecer e você vai ver quem? O amiguinho vivendo a vida dele. E aí você vai olhar e falar, nossa, que grama mais verde do que a minha. Aquele lugar de, se você não fizer, né, o cavalo vai passar, o cavalo selado vai passar e você não vai viver aquilo. Faz!